criminalista, se você acha que a roupa do seu cliente não tem nada a ver com o processo, eu sugiro fortemente que você pense de novo. É evidente que nós não temos um dress code pré-definido, salvo para nós, os personagens que participam diuturnamente do processo, juízes, promotores, advogados, autoridades, delegados, etc. Há uma tradição no nosso direito, na nossa operação forense, de que nós estejamos devidamente paramentados, de terno, gravata, alguns optam por utilizar a beca, enfim. Há uma liturgia formal e estética que circunda o processo e isso é inegável. O processo é uma liturgia formal, o processo está circundo em uma aura de formalidade, inclusive estética, inclusive simbólica, que não se pode desconsiderar. E inclusive isso opera efeitos em relação à preparação do seu cliente para a audiência. Por óbvio, né, afora os casos em que o cliente está preso e muitas vezes ele será conduzido da unidade prisional para participar da audiência e estará com aquele uniforme próprio, característico das unidades prisionais, né? Se o seu cliente tem a oportunidade de se preparar esteticamente para a audiência, eu sugiro fortemente que os colegas não se descuidem desta preparação, porque a apresentação imagética do seu cliente, a apresentação estética do seu cliente, a apresentação de vestimenta do seu cliente, não se engane, obviamente opera efeitos ao longo do deslinde da causa penal, especialmente na audiência de instrução e julgamento. Isso por um fator muito simples. O juiz, a pessoa que vai decidir a causa penal, ela tem uma estruturação psíquica, obviamente, humana. E como tal, ela não está refratária aos fenômenos psíquicos que acontecem com qualquer um de nós. E um deles, e talvez o mais importante, é o chamado efeito halo. O efeito halo, descrito pela psicologia, é a tendência que nós humanos temos de, a partir de elementos unitários, singulares, que nós pensamos nos primeiros contatos que temos com pessoas e com ocasiões, nós estendamos um julgamento, nós universalizemos um julgamento para todas as outras searas da vida da pessoa. Qual de nós nunca teve a impressão de, ao se encontrar com uma pessoa absolutamente bem vestida, uma pessoa que aparenta um terno muito bem cortado ou uma pessoa que aparenta um vestido muito bem escolhido, não temos a sensação de estar defronte uma pessoa de sucesso? Nós olhamos a pessoa e pela composição imagética, pela transmissão estética que ela nos faz, nós inconscientemente tendemos a formar outros juízos desautorizadamente, sem qualquer outra referência, sobre aquela pessoa. Nos parece uma pessoa confiável, nos parece uma pessoa honesta, nos parece uma pessoa bem-sucedida, e isso funciona com qualquer pessoa. Isso é um fenômeno psíquico que nós não podemos ignorar no processo. O processo é um jogo de regras escritas e um jogo que opera também por meta-regras psíquicas. E o julgador é um ser humano, não desconsidere isso. Portanto, eu sugiro fortemente que, havendo esta oportunidade, que você prepare o seu cliente, inclusive na sua apresentação estética, na sua apresentação de roupas, né, para apresentar-se na audiência de instrução e julgamento. E aí, o conselho ou a sugestão que eu daria é: opere numa faixa média. E o que é isso? Nem tanto ao céu e nem tanto ao mar. Não adianta sugerir que o cliente vá para a audiência maltrapilho e maltratado, no afã de comover, de angariar o sentimentalismo do julgador, porque isso pode ser um tiro que sai pela culatra, isso pode gerar uma antipatia nas personagens que participam do processo, não é? Isso pode soar como não genuíno, como não legítimo e, portanto, esse tiro estratégico ser um tiro que sai pela culatra. Por outro lado, nem tanto ao céu. Não sugira que o seu cliente, especificamente dependendo de qual seja a matéria discutida, não sugira ao seu cliente que vá absolutamente numa figura ostensiva para a audiência, numa figura opulenta para a audiência, ostentando roupas caras, adereços caros, enfim, que ele chegue na audiência constituindo uma figura de opulência, uma figura de soberba, uma figura estética que seja, que ocupe toda a sala, porque o seu cliente na condição de acusado já é o centro das atenções do processo e muitas vezes você não precisa sobressaltar esses holofotes sobre ele. Então a recomendação é que você sugira ao seu cliente
que se vista de maneira compatível com o ambiente forense, obviamente evitando, claro, chinelos, bermudas, bonés, adereços que sejam absolutamente escandalosos, mas que ele opere numa faixa média, que ele opere numa faixa de apresentação estética que não seja nem a miserável, se assim for possível, claro, e que não seja a de ostentação, que não seja a opulenta, que ele se apresente quando nada, não gerando uma antipatia pela sua própria apresentação estética, pela sua própria vestimenta no ambiente da audiência de instrução e julgamento.